14 diz assim: aleluia. Aleluia. É um texto bem conhecido de todos nós. Ele vai falar sobre a importância de nós sermos luz. Nós estamos trabalhando aqui este capítulo, falando da bem-aventurança, falamos sobre a importância de ser sal da terra, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o versículo 14, que traz uma narrativa muito importante. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vou ler o versículo 15. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto muito clássico e importante. Eu, toda vez que me debruço sobre ele, eu falo que ele foi um divisor de água para minha vida. Pega essa água para mim, por favor. Falando de água, eu preciso dessa água aí, que hoje eu estou só Jesus na causa, com a saúde. Quando eu falo que ele foi um divisor de água para minha vida, quando uma vez sendo ministrado pelo missionário Thomas, há muitos anos atrás, num outro salão que nós tínhamos, falou muito forte ao meu coração essa palavra. E a palavra que diz que nós somos a luz, quando Jesus entra, no seu coração ou nos nossos corações, ele vem para transformar, ele vem para nos mudar, ou para fazer de nós novas criaturas. E ele transforma a maneira que nós mais imaginamos ou menos imaginamos. Deus, ele tem o poder de agir, de falar, de fazer. As palavras do Senhor, elas irão construir muitas coisas nas nossas vidas quando damos legalidade a elas. As palavras do Senhor, os ensinos do Senhor Jesus, elas vão construir muitas coisas nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, em tudo. Quando nós meditamos na palavra do Senhor e deixamos ser ministrado por ela. Quando eu falo isso, ser ministrado pelo Senhor e deixando ele ser ministrado por ela, pela palavra, automaticamente nós temos que entender que a palavra é vida, e essa palavra, sendo vida, ela tem o poder de mudar a nossa história. Por isso que em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, está escrito: vós sois, aleluia, a cidade edificada sobre um monte. Ou seja, nós somos a luz, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, nós estamos exclusivamente para um objetivo nessa terra. Não existe outro objetivo, uma vez que entendemos quem é Jesus e o que Ele é por nossas vidas, e não compreender o objetivo de estarmos aqui nessa terra. E a partir do momento que nós compreendemos quem é Jesus e o que Ele é para nós, e o que Ele faz em nós, é impossível, a gente não entender a importância de ser servo para o outro. Porque se Jesus abriu mão de tudo, Jesus, ele abriu mão da sua majestade, da sua glória, do seu senhorio, e se fez homem como nós, para um único objetivo, de nos esclarecer a vontade de Deus, irmã Maria. É preciso que nós também entendamos o real motivo, o real objetivo de nós aqui nessa terra.
Nós estamos aqui nessa terra para fazer algumas coisas por nós mesmos e pelos outros também. No momento em que nós entendermos e fomos edificados pela palavra e alcançarmos o objetivo dela e por ela, nós podemos entender e compreender que o que fazemos é para a glória dele, o que fazemos é para a exaltação do nome dele. Por isso que Jesus, ele desconstrói os judeus dizendo: vós sois a luz do mundo. O que Jesus está dizendo para os judeus e trazendo a lição para nós temos uma verdade, e essa verdade ela precisa resplandecer. O mundo está em trevas, o mundo está destruído, o mundo cada vez mais ele vai se deteriorando, o mundo cada vez mais ele vai entrando em declínio, mas ainda nós estamos aqui. Jesus não veio buscar a sua igreja, Jesus não veio buscar o seu povo, Jesus não veio buscar, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, cumprindo o seu propósito que é de buscar a igreja. Então nós estamos aqui, e qual é o nosso real objetivo? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. No momento em que nós buscarmos a edificação pela palavra e alcançá-la, nós podemos entender e compreender que outras pessoas também vão entender e vai compreender a partir daquilo que nós somos, a partir daquilo que nós de fato precisamos ser. E no primeiro ponto que eu quero trazer como reflexão aqui, nós precisamos ser participantes da igreja. E quanto mais nós participamos, mais nós crescemos. Eu tenho dito e falo isso com muita verdade: não tem como ser igreja se não ser participante da comunhão. Não tem como ser igreja a não fazer parte do corpo. Não tem como ser igreja aqui nessa terra a não nos entendermos como os irmãos e irmãs, a qual a cabeça é Cristo. Não tem, não existe outro meio, não existe outro jeito. E para a gente entender isso, a gente precisa ser participante da igreja, a gente precisa se relacionar com a igreja, a gente precisa fazer a nossa parte como igreja, a qual a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente não pode também deixar de comentar que existem alguns questionamentos que são pertinentes sobre nossas vidas. O que significa ser luz do mundo? O que será que significa ser luz do mundo? Tem alguns questionamentos que ficam para nós. E eu acredito que para os judeus, quando Jesus ele chega com essa aplicação, com esse ensino, porque eles estavam acostumados a viver sobre a lei de Moisés, a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vem e desconstrói muitas coisas do que eles estão fazendo e falando, e fala: olha, existe uma responsabilidade sobre a vida de cada um de vocês. Vós sois a luz do mundo. E ser luz do mundo significa ter uma vida glorificada a Deus e que leva outras pessoas a seguir a Jesus. Como é que é essa vida glorificada a Deus? Estávamos aqui adorando a Jesus agora há pouco, os meninos, a pastora, e os hinos que nós entoamos aqui, ele enaltece a Jesus. Ele fala da importância de que Jesus é. E quando nós nos usamos para fazer isso, nós estamos glorificando a Jesus através das nossas atitudes. E como é que isso acontece? Quando nós nos disponibilizamos a fazer o nome dele ser glorificado. Então, ser luz do mundo significa, no princípio, de que Deus precisa ser glorificado através das nossas atitudes. Deus precisa ser glorificado através das nossas atitudes. E aí eu quero deixar aqui um ponto de interrogação para você analisar aí. O que está acontecendo com a sua vida? Deus tem sido glorificado através daquilo que você pensa, através daquilo que você raciocina, daquilo que você exerce. Eu tenho um ditado, e eu falo muito bem isso,
que ser luz aqui na igreja é muito fácil, né, Wesley? Ser luz aqui dentro desse ambiente, a qual é preparado para isso, para nós sentirmos a presença de Deus. Esqueci seu nome. Gabriel. É muito fácil, por quê? O ambiente é preparado para isso. Nós saímos das nossas casas para vir para este ambiente, para adorar a Jesus, cantar hinos, glorificar a Deus. Mas a intenção toda é nos preparar aqui e ser luz lá nas trevas. Aonde no nosso serviço, aonde na nossa família, aonde quando pegamos o nosso celular, aonde quando pegamos coisas que parece que ninguém tem acesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe o Senhor da luz, que dele nada fica encoberto. O que significa ser luz do mundo? Ser luz do mundo significa ter uma vida glorificada a Deus e que leva outras pessoas a seguir Jesus. O simples fato de nós interessarmos por receber mais de Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, faz de nós alguém que glorifica a Ele, que exalta a Ele, que bendiga a Ele, que faz tudo por louvor a Ele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa: todos nós cristãos, todos nós cristãos, é salvo em Cristo Jesus, é entendido que Jesus é o seu Senhor, alguma coisa Deus vai te usar, e Ele vai usar para que o nome dele seja glorificado. A gente chegou aqui, o Wesley já estava arrumando aqui a guitarra dele para ele adorar a Jesus, o Doug já estava tirando algumas poeiras, algumas coisas, ou seja, ele estava usando o seu corpo, usando a sua estrutura, usando o seu instrumento corpóreo para glorificar a Deus e deixar o ambiente para glorificar e exaltar o nome dele. Quem passa lá na rua pode ver algo diferente em nós. Mas isso só acontece quando temos prazer em Jesus. E toda vez que eu falo isso, eu não consigo esquecer de uma irmã que congregava conosco, e toda vez que ela tinha oportunidade, ela falava: toda vez que eu faço alguma coisa, eu não faço para homens, eu faço para o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se nós glorificamos a Deus com as nossas atitudes, nós agradamos os homens dessa terra. Porque, irmãos, pensa bem, você usar os dons e os talentos que Deus te deu, ainda que natural, para glorificar a Jesus. Que esse dom seja para cuidar de outra pessoa, levar a verdade de Jesus a outra pessoa. Isso é importante. E às vezes foge do nosso controle, foge da nossa atenção, foge do que aquilo que nós precisamos ser. Por isso que, para encerrar esse ponto, todos nós cristãos que recebemos o chamado de Jesus e somos convocados para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, existe no bojo o transformar vidas e vida de pessoas ao nosso redor. Você já parou para pensar o que é que a sua vida está influenciando o outro que está do seu lado? Você já parou para entender o que a sua vida, o que as nossas vidas está servindo de influência para que o outro conheça Jesus que você serve, conheça Jesus que você adora, conheça Jesus. Eu estava no sítio no final de semana passada com a minha família, e no meu tempo de reflexão eu usei aquela passagem de Mateus, também a qual Jesus pergunta para os discípulos: o que dizem que eu sou? O que estão dizendo por aí? E aí eu transferi a pergunta para nós que estava ali naquele momento. Falei: e você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? O que Jesus está fazendo em nossas vidas? O que Jesus tem feito em nós para que o nome dele seja glorificado em tudo que falamos, em tudo que somos? Porque se Jesus chega para os judeus e fala: vocês são a luz do mundo, existe uma responsabilidade em nós. A gente vai olhar para um outro ponto,
E esse ponto ele fala, falando para homens, somos nós que temos que tomar as iniciativas para bloquear as influências do diabo em nossas famílias. Isso aqui é importante. Se nós temos a importância de Jesus ser o nosso Senhor e Ele ser a nossa melhor referência de luz da verdade que Ele é para nós, nós fazendo parte do teu corpo, fazendo parte de uma aliança perfeita com Ele, nós também temos a responsabilidade de ser uma referência e bloquear. O que é bloquear? Neutralizar. O que é neutralizar? Tirar a existência aquilo que nos faz nos afastar de Deus. Quantas vezes nós usamos os nossos lábios, usando o nosso corpo, usando a nossa instrumentália, para em vez de chegar as pessoas a Deus, nós o afastamos. Quem nunca viu aquele ditado, não sei se vocês já ouviram, eu já falei aqui várias vezes na igreja. Às vezes a gente chama as pessoas para ir na igreja e fala assim: ah, Tico, vai lá na igreja, mas não olha para o pastor não. Não olha para o pastor não, que ele é negão, ele é careca, ele é feio. E a gente vem com essa cultura de que as pessoas não podem olhar para nós, porque a gente é cheio de defeitos, a gente é cheio de falhas. Mas a graça de Jesus é tão importante para nós, Tico, que é olhando para você com as suas falhas, com os seus defeitos, mas com o seu amor a Jesus, nós nos tornamos prazerosos em andar e caminhar com você, porque vimos a glória de Jesus sobre a sua vida, o prazer de você servir a Jesus, o prazer de você caminhar com Jesus, e essa é a graça, aleluia, do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Esse é o louvor do Senhor Jesus. Pensa Jesus chamando Pedro, ignorante, bruto, bravo. Mas quando ele entendeu o propósito de Jesus, as pessoas queriam caminhar junto com Pedro. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pedro ele se tornou a luz no mundo. E é isso que precisamos entender. Mas aí a gente usa o jargão: eu não, Wesley, deixa o outro ser, eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Mas simplesmente de você pegar a sua guitarra, adorar a Jesus com prazer, adorar a Jesus com louvor, vai fazer com que o outro sinta a alegria, sinta o prazer, sinta a vontade de adorar e glorificar e até entrar no êxtase da sua vida, no choro, no pranto, porque entendeu a graça que do Wesley saiu. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. A luz serve para iluminar a escuridão, guiando os passos das pessoas. Nós temos a responsabilidade de guiar pessoas. Tudo que você fizer, tudo que nós fizermos para outras pessoas, para encaminhá-las ao amadurecimento, no conhecimento em Deus, fará você receber um galardão. Sabe, aquele momento em que você chega para alguém, fala a verdade para alguém, ainda que a verdade dói, ainda a verdade que a verdade machuca, ainda que a verdade desconstrói, mas é necessário eu e você nos posicionarmos em Cristo Jesus. Pensa quando Jesus chega ao jovem rico. Quando Jesus chega ao jovem rico, ele pergunta a Jesus: o que eu posso fazer para andar contigo? Jesus não falou nada mesmo do que a verdade. Jesus fala: entrega tudo o que você tem e segue-me. Será que o jovem rico gostou dessa resposta? Ou desse? Não gostou. Por que não gostou? Porque mexeu com o ego dele, mexeu com a estrutura dele, mexeu com aquilo que ele tinha prazer. E se Jesus olhar para nós hoje e falar: deixa de fazer aquilo, deixa de fazer aquilo outro, você precisa ser luz, alguém precisa ver a verdade que há em você, e nós, qual será o nosso posicionamento? Ser luz do mundo é olhar para Jesus e ver a importância que Ele é na minha vida, para que o outro veja o amor dele imputado em mim. E não dá para a gente correr disso.
Não dá para a gente fazer de conta disso, porque só tem um caminho, só tem um jeito, só tem uma verdade. E essa verdade está reputada a Jesus. Porque tudo que nós fizemos para as outras pessoas, para encaminhá-las ao amadurecimento, no conhecimento, fará com que nós receberemos de Deus um galardão. Ainda que a gente seja taxado como o estranho, o esquisito, o quadrado, ou sei lá o que pode colocar como adjetivo sobre a sua vida, o importante é nós fazermos a vontade do Senhor Jesus. Para dar apoio a isso que eu estou falando, coloca para mim Salmo 119, verso 105. Ou seja, o que é importante para nós como igreja, o que é importante para os nossos dias, o que é importante, aleluia, para o nosso viver diário com Jesus, é nós entendermos esse princípio. E entender esse princípio, Salmo 119, o versículo de número 105. A gente precisa entender esse princípio. Ou seja, há uma responsabilidade em nós. Olha o que diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para os nossos caminhos. Só há um jeito, só há um meio de nós vivermos isso. E agora, findando este ano, existe uma responsabilidade em nós a partir do ano que vem, a partir do dia 1º. Viver a verdade do Senhor Jesus. Ou será que a gente vai continuar vivendo nessa marasmo? Sei lá como que eu posso falar isso. Se vivemos sem palavra, é impossível conhecer o caminho verdadeiro. Há muitas pessoas lá fora que estão frustradas, que não conhecem a palavra de Deus, e somos nós que temos o dever de ajudá-las e levar uma vida de compreensão do Senhor Jesus. O que a luz de Jesus tem sido para nós? O que a luz de Jesus tem sido para nós? E eu quero encerrar, irmãos, esse tempo de reflexão, essa declaração feita por Jesus na ocasião em que ele falava ao povo no templo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso era uma verdade. Ou na reunião em que Jesus se encontrava com todos, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava esclarecendo a importância de sermos luz, e que isso não é impossível de executarmos com exatidão, com precisão. Por que não é impossível? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela vai trabalhar em nós, vai trabalhar em mim, vai trabalhar em você algo essencial para nós sermos instrumentos de Deus. E quando você entender o que é ser luz, é levar a verdade de Jesus, é que do seu ventre, da sua vida, da sua estrutura, vai sair rios de águas vivas. Palavras que edificam, palavras que confortam, palavras que ajudam, palavras que animam, palavras que corrigem, palavras que exortam, palavras, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vai te levar ao caminho da verdade, e sem ela ninguém verá a Deus. Existe uma fala aí, que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos levam a conhecer a Deus, a ouvir falar de Deus, mas o único caminho que leva-nos a conhecer a face de Deus é viver por intermédio de Jesus, é tendo Ele como nosso Senhor, é tendo Ele como nosso Salvador, é tendo Ele como nosso mediador, nosso auxiliador, o próprio Espírito Santo de Deus em nós. Eu sou a luz do mundo. A figura da luz
há uma importância simbólica muito grande. Por exemplo, quando o povo de Israel peregrinava no deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava e os guiava, os israelitas. Isso está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Durante a festa do tabernáculo, os judeus se lembravam da coluna do fogo, da coluna de fogo que os guiou pelo deserto até Canaã. Ou seja, irmãos, quando nós entendemos a importância que nós somos para o reino de Deus, não tem como a gente não refletir a sua verdade, a sua luz. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala no final do versículo, a parte B: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A partir do momento que você entende quem é Jesus e o que você é em Jesus, não dá para se esconder, não dá para fazer de conta, gente. Porque a graça de Cristo na sua vida vai fazer com que você lá no serviço, as pessoas olhem para você e falem: o que a gente tem de diferente? Por que ela tem essa graça? Por que ela tem essa alegria? O que acontece? E deixa eu dizer bem claro, isso não estou querendo dizer que a gente não vai passar por tribulações. A gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por dias difíceis. Eu mesmo estou aqui hoje pela misericórdia. Peguei uma virose, uma bactéria, sei lá o que aconteceu, acho que por conta da minha perna. Se eu fosse fazer acho que sim, eu não estaria aqui hoje. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Pelo prazer de servir a Jesus. Porque o que seria Ele se não fosse o amor dele na minha vida? O que seria Ele se não fosse a oportunidade de glorificar e exaltar o nome dele? Então a gente tem que se preocupar e nos levar a entender a importância de sermos luz. E sendo luz, a gente vai entender o versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. É luz? Então tem que ter boas obras. É luz? Tem que ter boas atitudes de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas se olham para você e colocam em você algum rótulo pelo seu comportamento indevido a Jesus, é hora de entrar para o campo da renúncia. É hora de entrar para o campo nosso renunciar em Jesus. E outra coisa que eu sempre falo aqui na igreja: se existe algo que a gente pode reiniciar todos os dias, é a nossa vida com Jesus. Jesus nos dá essa liberdade de viver em novidade de vida todos os dias. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos ao Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir a tua graça e a tua misericórdia, o teu favor imerecido a nós e por nós, Pai querido. O Senhor nos escolheu para sermos luz. O Senhor nos escolheu para o teu nome seja glorificado. O Senhor nos escolheu para que a tua palavra seja real e que através de nós possamos alcançar vidas, falando do teu amor, exercendo, Pai querido, a caridade, exercendo, Pai querido, a sua bondade, exercendo, Pai querido, em nós o teu querer, ainda que custe em nós renunciar à nossa natureza carnal, renunciar à nossa natureza, Pai querido, que flora a pele, Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom e a sua palavra é boa para todo sempre. Por isso, seja conosco, Pai querido. Seja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. E depois de adorar a Jesus, você que tem seu dízimo, sua oferta, oferte a casa do Pai, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Glória a Deus.